Rodinei lá sozinho, ele toca pro Rodinei, o Rodinei devia ter enfiado o pé nessa bola ou segurado, né? Driblado, pisa na bola, pisa agora, o cara vai passar correndo, ó, pisa. Pronto, o cara se despenca lá do outro lado e ele pega e faz o gol. Enfim, o Flamengo perdeu a chance aí, não só aí, teve uma pergunta do Sérgio Lobo, repórter, trabalhou conosco aqui na Fox, ele falou, se ele for correto, mas tudo bem, vocês reclamaram do gol, do foi pênalti, blá, blá, blá. Mas quantas chances o Flamengo não teve para matar esse jogo? Exatamente. Agora o culpado é o árbitro? Eu também achei que não foi pênalti. Aliás, senhor Mani, antes do pênalti que acabou dando o empate ao Vasco, o Vasco reclama de um outro lance, em cima do Maxi Lopes. A gente tem, olha aí, é exatamente esse lance. O zagueiro chega ali por trás. Esse é pênalti, e o juiz não deu, certo? O Maxi Lopes, eu também acho que foi pênalti, mas aquela coisa esse foi pênalti. Que a gente reclama do atacante brasileiro, que o Maxi Lopes, que é argentino, também fez uma cena, se joga, mas foi pênalti. Foi pênalti, não tem? Eu também acho esse que foi pênalti e o pênalti marcado, na minha opinião, não foi. Não foi. Então, quer dizer, fica chumbo trocado não dói. Então, quer dizer, o que aconteceu ele não deu, o que não aconteceu ele marcou. Paciência, claro que se marca esse, faz 1-1 aí nesse momento, talvez o Flamengo tivesse chance de se recuperar no jogo, fazer a vitória, etc e tal. Mas não tem que reclamar de nada. O Flamengo tem que reclamar do comportamento dos seus jogadores. Porque não é possível o time perder tantos gols, os jogadores jogarem de maneira tão displicente, chutarem uma bola de maneira tão displicente como os jogadores do Flamengo chutaram. Não tem. Não dá para culpar a arbitragem. Não dá para culpar a arbitragem. Não dá. Não passa pela arbitragem esse empate com sabor de derrota do Flamengo, na minha opinião. Passa pela incompetência dos jogadores do Flamengo que tiveram a vitória na mão e deixaram escapar. A gente tem o lance do pênalti do Tuller em cima do Marrone. Esse é o lance. Olha aí, ó. É esse lance. A bola chega ali pelo alto. Não, pra mim não foi nada. E aí é o Tuller que tá ali na jogada, em cima do Marrone. E aí o árbitro acaba dando o pênalti. Ele tem uma visão que não é a visão nossa daqui. Nós temos uma visão lateral. Ele tem uma visão frontal. Pela visão lateral que estamos vendo aqui, não foi pênalti, na minha opinião. Agora, de repente você tem uma câmera atrás do gol que poderia mostrar outra coisa. Ninguém do Flamengo reclama, presta atenção. Pouquíssimos jogadores esboçam reclamação. Isso é algo que a gente tem que salientar, porque quando não é pênalti, você sabe muito bem, Abel, você trabalhou no campo um tempão. Os caras ficam malucos. Poucos reclamaram. Foi mais naquela assim, vamos reclamar porque tem que reclamar. Entendeu? Agora, por essa visão lateral, pra mim, não foi pênalti. Agora, volto a dizer, a visão do árbitro é outra. Werley, zagueiro do Vasco, falando lá no Maracanã e repercutindo esse empate em 1-1. Vamos acompanhar. Nos fortaleceu muito, né? Pela dificuldade que nós enfrentamos. Foi o primeiro jogo que a gente saiu atrás. A gente foi para frente com tudo e algumas vezes deixamos até o contra-ataque para o Flamengo. E a gente tem que valorizar, né, esse ponto, porque valorizar nosso poder de reação e saber que a gente está no caminho certo. Claro que a gente precisa evoluir, porque as dificuldades só vão aumentar, mas é só com trabalho no dia a dia e bons jogos que a gente vai estar pronto para conquistar coisas importantes. E é importante, você falou esse poder de reação, porque muito ficou naquele negócio, vem o time principal do Flamengo, vem um time mesclado, mostra que o Flamengo tem um ótimo elenco, né? Que meninada boa de bola. O elenco deles é muito bom, eles têm um grande time. Eu já tive a oportunidade de jogar outros clássicos em outros estados, com um time alternativo e ganhar. O clássico iguala muito, né? Independente do time que estiver do outro lado. O ano passado também nós enfrentamos a equipe principal deles e fomos bem. Ano passado também todos os jogos contra eles foi empate, né? É claro que a gente precisa evoluir, porque as dificuldades vão aumentar, mas a gente está preparado, a gente está trabalhando para poder enfrentar qualquer adversário. De sua licença aos colegas que eu estou ao vivo agora,
Werley, o fato de se manter invicto na temporada, mentalmente, que importância tem isso? É importantíssimo. Te dá uma confiança, sabendo que é o trabalho que você está fazendo no dia a dia, é o trabalho que você está fazendo nos jogos. Nos mostra que a gente está no caminho certo, né? Claro que a gente não pode estagnar, a evolução tem que ser diária, porque a dificuldade só vai aumentar. E o Vasco tem que estar preparado para, na hora que chegar às finais do Carioca, agora a Copa do Brasil vai funilando. Na hora que chegar às finais do Carioca, agora a Copa do Brasil vai funilando. E tenho certeza que a gente vai chegar preparado para os grandes jogos. Werley, do Werley vamos para o meia Everton Ribeiro do Flamengo. Muito bem na partida e ficou faltando esses lances ali na frente para a gente matar a partida. Everton, não sei se você já falou sobre isso, mas o Abel reclamou muito ali na entrevista coletiva a respeito da arbitragem. Qual é a sua avaliação? Você acha que realmente aquele lance ali do pênalti não foi e que tem aspectos que poderiam ter sido diferentes na partida? Cara, realmente, para mim não foi, né? Na minha visão, o Tuller estava até na frente, o jogador do Vasco, mas foi a interpretação do juiz. Eu me privo um pouco de falar sobre o juiz para não acabar sendo punido. Deixei isso aí para a diretoria, para o Abel. Mas a gente sabe que faz falta, né? Esses lances acabam definindo partidas. Como é que você está fisicamente? Já está se sentindo 100%? Sim, me senti muito bem, tô solto. No final ali o jogo ficou bastante corrido, ficou aberto, né? A gente buscando acertar ali na frente, mas tô pronto e se o Abel precisar na quarta, tô preparado. Obrigada. Valeu. Tá aí, portanto, o Everton Ribeiro, primeiro o zagueiro Werley falando ali, e agora o Everton Ribeiro. E eu ia perguntar para o Sormani, mas as entrevistas não param lá no Maracanã. Depois desse empate, temos agora o goleiro Fernando Miguel, do Vasco, também em entrevista. Para aquilo que a gente precisa colocar em prática. E acredito que a gente está conseguindo avançar, a gente está conseguindo evoluir. E hoje foi mais uma prova não vou dizer uma prova, mas um momento que o grupo precisava dar uma resposta dentro da adversidade, dentro daquilo que do panorama que a gente encontrou no final da partida, né? É um empate que a gente precisa apontar sempre em direção ao grupo, que aqueles que entraram, eles nos ajudaram a fazer a diferença também. E você fazendo uma atuação sensacional. Bom, acho que vou apontar de novo para o grupo e vou ressaltar sempre o momento do grupo. Acredito que quando um grupo, um coletivo, ele é forte, a individualidade ela sempre vai ficar ressaltada. Teve momentos em que eu fui importante hoje, mas vamos falar a verdade. Aquele momento do Danilo ali foi uma defesa, foi um milagre que ele fez e nos ajudou, nos manteve dentro da partida, porque ali seria o tiro de misericórdia contra a gente. E graças a Deus ele conseguiu livrar aquela bola e a gente teve força para lá na frente, na disposição, na entrega, na briga, no meio do pessoal lá, a gente conseguir empatar esse jogo. Fernando, você falou, o jogo de hoje já passou, na quinta-feira já tem Copa do Brasil, jogo contra o Avaí um pouquinho diferente agora os dois jogos, o Vasco fazendo, né, o primeiro jogo em casa. Como é que está agora, mudar o foco? Esses dois jogos, é claro que vocês preferiam definir a vaga jogando em São Januário, mas vão fazer esse primeiro jogo agora em casa. A gente, na verdade, muda só a competição, mas a concentração e atenção para aquilo que a gente precisa fazer, ela continua mesmo. É uma competição já decisiva, importante, jogamos a primeira dentro da nossa casa, contra uma equipe que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro, e a gente precisa continuar nessa batida, concentrado, atento e procurar fazer uma boa partida dentro de São Januário para alguma forma a gente conseguir arrancar algum tipo de vantagem contra a equipe do Avaí, que lá em Santa Catarina também é muito forte. Você já trabalhou com o Geninho alguma vez? Não, nunca trabalhei com o Geninho, mas é um treinador que já tem a sua história construída no futebol brasileiro, então não é só com o Geninho que a gente precisa ter atenção, é com os atletas que entram em campo do Avaí. A gente tem respeitado e valorizado todos os jogos que nós temos feito até aqui, e agora nós vamos para a Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante para a gente, e começando por esse jogo dentro de São Januário. Tá aí, portanto, o Fernando Miguel, goleiro do Vasco. Lembrando que o Vasco enfrenta o Avaí em São Januário na quinta-feira, o primeiro jogo dessa terceira fase, né? Mata-mata já da Copa do Brasil, e o Flamengo tem LDU, fase de grupos da Libertadores da América, na quarta-feira no Maracanã, Sormani. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Vasco, né? Veio com o Iago Pikachu, com o Galhardo, o Rossi entrando depois, o Rossi e o Bruno César, e o Vasco continua, permanece invicto. O resultado mantém a invencibilidade do Vasco. Queria dizer o seguinte, o que se comenta é que tem uma imagem atrás do gol que mostra
o Tuller puxando a camisa do Marrone. Nós não temos essa imagem. Então tudo que eu falei, foi o que eu falei agora há pouco. A imagem que eu tenho e analiso é uma imagem lateral. Olha onde é que está o árbitro. O árbitro está de frente para a jogada. Ele está de frente para a jogada. Porque aí o zagueiro fica o corpo do Tuller, veja só, nos impede de ver esse puxão. Agora, o árbitro não tem essa visão que nós temos lateral. A visão dele é frontal. Volto a dizer, não temos essa imagem, o que está sendo rodado aí nas redes sociais. Mas recebemos essa informação. Essa informação de que houve um puxão do Tuller no Marrone. Se houve o puxão, então foi pênalti. Mas com base no que eu estou vendo aí, eu não vejo essa penalidade. Não vejo. Eu vejo o Marrone se jogar. Eu estou só repercutindo essa informação que tá rolando aí nas redes sociais. Informação não. Chegou até mesmo por nossa produção também. Chegou pela produção? Isso. Então, se houve esse puxão, então houve a penalidade. Então, isso é bom deixar claro. E o time do Vasco? É um time bem treinado pelo Valentim, é um time bem treinado. Agora, eu acho um absurdo um jogador como o Maxi Lopes chegar fora de forma para uma temporada. É a profissão dele. Como é que ele chega fora de forma? O Alberto Valentim falou assim, olha, ele é um cara importante, é uma peça fundamental do nosso esquema, nós precisamos muito dele e ele está aos poucos entrando em forma. Como assim? Chegou com quantos quilos a mais? O jogador de futebol não pode fazer isso. Não tem o menor cabimento. O jogador de futebol tem que cuidar do corpo. A ferramenta de trabalho dele é o corpo. Não tem cabimento. O jogador, se ele chegar com 1, 2 quilos a mais, não tem problema. Em uma semana ele recupera. Agora, se o cara chega com 10 quilos a mais, e a gente vê que ele tá meio gordinho, é duro. Quem sai prejudicado nessa história? Não só ele, mas o Vasco também. Exatamente. Agora, podemos? Vamos lá então, vamos para Porto Alegre, porque o Grêmio venceu mais uma no Campeonato Gaúcho.